versículos. Eu sei que está muito calor, está abafado, nós ainda não temos professores para as crianças, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos apenas 2 versículos da palavra de Deus. Um se encontra em Jeremias, capítulo 17, versículo 3. Glória a Deus. Jeremias 17, versículo 3, que diz assim. É lógico que o tema desse capítulo de Jeremias é o pecado engana e destrói. Diz assim a palavra de Deus. 13. Diz assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. E o outro versículo, muito interessante, como que a palavra de Deus ela se completa, está no Evangelho de João, no capítulo 8, nós vamos ler apenas um versículo. Diz assim, o versículo 6, que é sobre a mulher adúltera, a maioria conhece a história, acredito que, com exceção de um ou dois, nós temos certeza que conhecem, nós vamos estar falando a respeito. Diz assim o versículo 6. Isto diziam eles, tentando para ter de que o acusaram. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós vamos, deixem a palavra de Deus aberta no Evangelho de João, capítulo 8. E nós entendemos que o amor de Deus e o cuidado dele para com o seu povo continua ainda no nosso meio. O amor dele para conosco não temos palavras para expressar. E Deus sempre deixou que os servos dele, aqueles que tinham conhecimento da sua palavra, fizessem as suas escolhas. Nós lembramos de Ló, quando estava com Abraão, onde Deus falou com Abraão e então Abraão, depois de separar do seu sobrinho, ele deixou que ele escolhesse as terras que ele queria. Então Deus dá um livre arbítrio para o homem fazer as suas escolhas. E isso acontece com Israel inúmeras vezes e acontece conosco em nossos dias. E nós sabemos que os profetas eles foram levantados por Deus para trazer à memória do povo a vontade de Deus para a vida deles, para as nossas vidas e, consequentemente, as escolhas que serão feitas. E neste versículo de Jeremias, o que me chamou a atenção, no versículo 13, é que há uma conexão profética entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Se trata de uma profecia e há uma referência interessante, um fato ocorrido no ministério de Jesus, que é justamente esse versículo 6, especificamente, que nós temos que Jesus, ele se inclinou e escrevia na terra com o dedo. E nos conta a história, porque nós vamos falar aqui desta mulher, da mulher que foi pega em adultério, e nós vamos ver então o que Jesus falou, qual é a conexão com Jeremias capítulo 13, 17, 13. Porque o profeta diz que o nome dos que se apartam dele serão envergonhados. O profeta Jeremias diz que aqueles que se apartam do Senhor, o nome deles seria escrito no chão, porque eles abandonaram o Senhor. O Senhor, a fonte da água viva. Então nós vimos aqui, nesse Evangelho de João, a profecia de Jeremias, lá do que ele falou, se cumprindo numa atitude, num ato de Jesus. Porque o evangelista aqui, ele diz que, nos conta a história que, após Jesus se inclinar, após Jesus escrever no chão, e após Jesus indagar os seus adversários, após Jesus perguntar, um após um, foi deixando, foi se afastando do local, ou seja, se afastando de Jesus. Estão entendendo a conexão com Jeremias 17, 13? Jesus não permite que alguém use a lei de Deus para condenar o irmão
perdoou a irmã quando todos nós somos pecadores. Com certeza o Espírito Santo de Deus está falando ao coração de alguém aqui. E eu fiquei pensando muito na pergunta da irmã aqui esta tarde. Nós vemos então, conforme a palavra nos diz, no Evangelho de João capítulo 8, que os adversários de Jesus, na verdade, tentavam usar a lei para pegar Jesus e condená-lo. E Jesus, calmamente, ele se inclina e ele escreve no chão. E aí eu lembrei também, eu me transportei para a praia, a areia da praia. E o momento de brincadeira das crianças, onde elas ficam às vezes escrevendo no chão, e quando está muito perto da água, do mar, aquela água, quando vem assim em forma de uma ondinha, às vezes a criança faz até com umas casinhas. Eu acho que aqui ninguém nunca fez isso não, só eu. Casinha, escrever no chão, aí vem a onda do mar e faz o quê? Apaga ou leva até, derruba tudo que a gente fez. E aí eu fiquei refletindo sobre essa atitude de Jesus, quando aqueles adversários vieram em cima dele, vieram tentar pegar ele através da lei, tentar condenar aquela mulher que eles trouxeram, e ele calmamente continua escrevendo no chão, e eles insistem na pergunta que eles fazem, tentando usar a lei. Eles nos diz a palavra, no versículo 3, que eles trouxeram uma mulher que foi pega em adultério, e fazendo ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Aí eles ainda usam a lei, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Fazem essa pergunta para Jesus. Meus amados, o que nós queremos chamar a atenção aqui da nossa igreja é que quando Jesus ele aparece com uma atitude na nossa vida, tudo é esclarecido. Tudo aquilo que está em obscuro, aparece, é esclarecido. Porque Jesus ele é a luz que faz aparecer a verdade na minha e na sua vida. E nos diz a palavra que os adversários insistem. E então, por eles insistirem, Jesus levanta a voz e diz para aquela mulher, para aqueles adversários: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Sim ou não, igreja? Então, o que acontece quando nós temos um encontro com Jesus? Nós entendemos que Ele traz ao nosso entendimento que Ele não veio para nos julgar. Ele não veio para apontar as nossas falhas. Ele não veio para mostrar o nosso passado. Ele não veio para usar a palavra para nos condenar. E este episódio revela que Jesus é a luz, que Ele faz aparecer o que existe escondido dentro de nós, no mais íntimo. E os que pareciam ser o certo, os defensores da lei, se revelam cheios de pecado, porque eles mesmos reconhecem que são pecadores. E nos diz a palavra no versículo 9 do Evangelho de João, que eles então começam a sair, depois que Jesus faz essa pergunta: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E isso é muito forte e é muito lindo, porque a Bíblia ela fala com detalhes, que a começar do mais velho, um após um, vão se afastando de Jesus, vão se retirando de Jesus. E eu fiquei imaginando que aqueles acusadores que estavam com uma pedra na mão, prontos para atingir aquela mulher conforme a lei, pronto para agredir aquela mulher porque ela foi pega em adultério, e eles nas suas atitudes só levaram a mulher. Não estou aqui em defesa exclusiva da mulher, embora somente as mulheres, até onde eu entendo, tem um dia internacional que se aproxima. Esse é o mistério. Pode aplaudir o Senhor. Então, o que acontece? Eles levaram a presença de Jesus, querendo pegar Jesus em alguma falha,
Não é isso mesmo? E isso me chamou também muita atenção. E aí, o que mais a palavra nos ensina? Que a começar dos mais velhos. Isso me chamou a atenção também, porque não significa, porque tem pouca idade vai errar, porque tem muita idade vai errar. Não, porque todos ali, desde o mais velho ao mais novo, estavam com a pedra na mão para matar aquela mulher, sentenciar aquela mulher. Mas foi os mais velhos que começaram a sair primeiro. Eu entendo aqui que tanto novo quanto mais velhos erram quando tentam julgar a atitude de um irmão, a atitude de uma irmã. Eles erram, porque a palavra deixa clara que após Jesus confrontá-los com a lei, após Jesus tocar na consciência deles, eles passam então, aqueles que tinham mais experiência, a se afastar de Jesus. Mas nós queremos trazer aqui na memória da amada igreja, dos amados irmãos, das pessoas que estão ao alcance da nossa voz, que Jesus ele não veio julgar o mundo, ele veio trazer salvação, ele veio trazer libertação, ele veio trazer conforto, ele veio mostrar o grande valor que você tem. Abra-se para ele esta noite. E aí nos diz a palavra que a mulher considerada culpada e merecedora de pena de morte está de pé diante de Jesus. Após aqueles adversários saírem um após um, só ficou aquela mulher. Aquela mulher que ia ser sentenciada à morte. Ela foi por Jesus absolvida, redimida e dignificada. Posso ouvir o glória a Deus? E Jesus naquele momento ali, ele não discute a lei, mas ele muda o alvo do julgamento. Ele não quer confrontar ali com seus adversários a palavra, ele não quer dizer para eles quem é que tem razão, quem é que está certo, se vão fazer uso da palavra ou não para julgar. Ele muda o alvo do julgamento e ele fala para aqueles adversários dele: examine-se a si mesmo à luz do que a lei exige. A resposta de Jesus derruba os adversários. E o mais interessante, essa conexão com a profecia de Jeremias nos faz entender que julgamos muitas das vezes o que não entendemos. Temos juízes de valor, mas somente Jesus, ele entende o nosso interior e ele pode nos analisar, somente ele pode nos trazer à luz, porque ele é o nosso libertador. Nós podemos compreender as nossas escolhas, nós podemos compreender os nossos comportamentos, nós podemos compreender determinadas situações, mas muitas vezes nós não entendemos um comportamento que está enraizado dentro de nós. Nos diz a palavra que os fariseus e os escribas se retiraram envergonhados diante do exame de consciência. A pessoa condenada pela lei não era a mulher, mas era eles mesmos. Eu acredito que Deus esta noite está falando para a amada igreja que é tempo de demonstrar verdadeiramente o amor de Deus pelo nosso próximo. É tempo de deixar que este amor extravase dos nossos corações, não sendo permissivos em relação ao pecado, mas sendo permissivos em relação à direção e atuação do Espírito de Deus em amor. A única pessoa que não se afasta de Jesus nesse momento, nos diz a palavra, é a mulher. Jesus fica sozinho com ela. Ele se levanta, nos diz a palavra no versículo 10, olha para ela e diz: onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? E a mulher responde: ninguém, Senhor. Jesus diz para ela: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Pode ir, mas não peques mais. Meus amados irmãos, nós vimos lá em Jeremias o profeta falando com Deus que
Deus serão envergonhados. Aqueles que não compreendem o amor de Deus, aqueles que se afastam do Senhor. Nós vimos Jeremias falando isso, profetizando isso, e nós vemos aqui um gesto no ministério de Jesus. Ele tranquilamente, diante de uma atitude onde o mundo julga, diante de uma situação inusitada, ele calmamente escrevendo ali no chão, ele pergunta, faz essa pergunta para aqueles acusadores. Mas o que me chamou a atenção nessa palavra é que Jesus, naquele momento em que ele estava diante dos acusadores daquela mulher, ele está escrevendo na terra. E a Bíblia não fala o que ele estava escrevendo. Mas eu fico imaginando, Jesus conhece o nosso interior, sabe que somos pecadores. Ele ali escrevendo o nome de um por um que estava ali acusando aquela mulher na terra. E aí eles se afastam dele. Esses acusadores, meus amados irmãos, muitas vezes somos nós. Falamos até isso esta noite. A decisão de consciência não significa dizer que temos que nos afastar de Deus, que temos que nos afastar de Jesus. Porque vimos em Jeremias e vimos aqui no ministério de Jesus, o evangelista falando que ele estava escrevendo ali na terra. Eu não sei você, mas eu não quero meu nome escrito na terra. Eu não quero meu nome escrito numa situação em que eu não soube conduzir com amor. Eu não quero meu nome escrito numa situação em que eu não pedi a direção do Pai para resolver. Eu não quero meu nome escrito de uma maneira que eu me envergonhe e me afaste de Jesus. Mas eu quero meu nome escrito no livro da vida. Porque foi isso que ele veio fazer aqui por nós. Ele veio escrever o nosso nome no livro da vida. E aquela mulher teve a oportunidade de se encontrar com a luz. Teve a oportunidade de se encontrar com Jesus através de uma situação ruim. Situação essa que Jesus perdoou. E hoje também estávamos aqui estudando, porque a gente brinca, a gente amadurece, a gente chora junto aqui na escola, e é muito bom, não é mesmo, irmãos? E a gente aprende a palavra, vivencia essa palavra, e calhou de nós prestarmos atenção no que o autor ele fala sobre o nome de 4 mulheres. Eu quero trazer à memória aqui que elas estão na linhagem oficial de Jesus. E eu sei que a igreja sabe quem são essas mulheres. Quem são essas mulheres, igreja? Tamar, Raabe, quem mais? Ruth e Betseba, ou Batseba. Essas 4 mulheres estão na linhagem oficial de Jesus. E sabe quem eram essas mulheres, amada igreja? Só trazendo a memória, porque os profetas eles eram usados para trazer a memória ao povo aquilo que Deus queria que eles fizessem. Só para trazer a memória aqui, porque a classe aqui, VIP, hoje eu posso dizer que a classe foi só de mulheres. Não, tinha o irmão Heraldo, desculpa, irmão Heraldo, tinha o irmão Heraldo, então a classe estava mista ainda. Então, só para trazer a memória, essas mulheres, Tamar, ela seduziu seu sogro para engravidar. Raabe era uma prostituta. Ruth nem mesmo era judia, infringiu a lei casando-se com um judeu. Betseba cometeu adultério com Davi, o que acabou causando o assassinato do seu marido. E elas 4, meus amados irmãos, amada igreja, fazem parte da listagem oficial da genealogia de Jesus. Está compreendendo o ato de Jesus aqui diante de uma mulher que foi pega em adultério? Está compreendendo por que Jesus Cristo veio por mim e por você? Está entendendo que Ele veio amar os pecadores? Ele
aquela mulher teve a oportunidade de se encontrar com a luz. E a resposta de Jesus para ela: onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Então disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, mas vai e não peques mais. O perdão de Jesus é maravilhoso, amados. O perdão de Jesus por mim, por você, é incompreensível, não tem palavras para justificar. Enquanto o mundo aponta, Ele abraça. Enquanto o mundo diz não tem jeito, Ele diz tem jeito. Enquanto o mundo diz assim, isso aí não vai dar para nada, Ele diz, vai dar sim. Porque eu estou aqui para perdoar pecados. Eu estou aqui para transformar vidas. E Ele ainda nos diz em sua palavra: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, de modo nenhum, o que a igreja lançarei fora. Então que, como igreja, nós possamos abraçar todo aquele que vier à presença dele. Nós possamos aprender com o amor de Jesus e nos aproximar dele. E desejar que não somente o nosso nome esteja escrito no livro da vida, mas o nome de todos aqueles que Ele irá acrescentar à sua igreja. Aonde Jesus pode escrever o seu nome? Esta noite. Aonde Ele pode confirmar a escrita do seu nome? Na terra ou no livro da vida? Ele perdoa pecados e nós precisamos constantemente fazermos um exame de consciência e deixarmos as pedras da acusação, as pedras da ignorância, as pedras da soberba e corramos em direção ao Mestre Jesus, largando esse fardo, largando esse peso e indo ao encontro dele abraçado. Que nós possamos, como igreja, não nos afastar do Mestre, mas usarmos o exemplo dele, perdoando em nome de Jesus o pecado do meu irmão. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus possa estar acrescentando a cada uma aqui na VIP, e eu quero orar por você. Eu quero dizer que existe sim uma pedra preciosa dentro de cada um de nós. E que o nosso nome está escrito no livro da vida, não está escrito na terra. Nós não vamos nos afastar do Mestre, nós vamos nos aproximar cada vez mais dele. E a pergunta esta noite: quem é que deseja se aproximar mais de Jesus? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Quem deseja se aproximar mais do Mestre, confirmar o seu nome escrito no livro da vida? Ele é maravilhoso, gente. Jesus é só amor, não tem como nós não amarmos. Não tem como aquele que se encontra com Ele amar Ele verdadeiramente. Porque nos diz a profecia lá em Jeremias que aqueles que se afastarem do Senhor vão ser envergonhados. Mas aqueles que se aproximarem dele serão libertos, terão o seu perdão e a vida eterna e o nome escrito no livro da vida. Amém? Vamos orar então neste momento. Eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém que queira vir aqui à frente? Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus tudo que Ele tem feito por nós, agradecendo a Ele a oportunidade de termos a luz, agradecendo a Ele que não olha o nosso passado, agradecendo a Ele que escreve o nosso nome no livro da vida, agradecendo a Ele por